Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno da Montanha, missionário, né? Meu nome verdadeiro é Bruno Gisolfi e eu vou contar aqui um testemunho da época da minha adolescência, né? Eu já fiz aí 2 testemunhos da minha infância, então continuando, né? Esses testemunhos, contar da minha adolescência na época dos meus 16 anos. Então, revisando, né, como foi o final aí da infância, começo da adolescência, eu morava na cidade quando pequeno, mudei para o campo com os meus pais, né, na cidade de Santo Antônio do Pinhal. Meu pai comprou um sítio aqui, que é o que eu estou aqui hoje, né, Sítio Piemonte. Esse nome veio por causa de um livro que meus pais liam, né, que era o Fuga para Deus, que conta a história brevemente dos valdenses, que era um povo cristão da Idade Média, que se refugiou nas montanhas do Vale do Piemonte, né, na Itália. Esse nome inspirou meus pais, aí meu pai resolveu colocar o nome desse sítio de Sítio Piemonte. Só que quando a gente veio morar aqui, nós não tínhamos experiência com o campo, né? Nenhum de nós nasceu no campo. Meu pai é da cidade, trabalhou em banco, trabalhou em fábrica. Minha mãe também, né? Apesar da minha avó ser de roça, mas minha mãe já nasceu na cidade. Então a gente não teve assim um aprendizado, né, de roça, teve aprendizado de rua, vamos dizer, né? E aí a mudança para cá foi drástica, né? Meu pai deixou a empresa dele lá e aí começou a fazer móveis e tal. Só que não deu muito certo, né? Eu não tinha experiência, não sabia plantar, não sabia lidar com o ambiente, né? É muito complexo. Tem gente que acha que a roça é assim fácil, mas no nosso caso foi bater e voltar, né? Essa experiência amarga, né, com a vida no campo, apesar de ter, assim, suas alegrias, mas na parte principalmente de sustento, parte financeira, tem que ter um treinamento, uma sabedoria, né? Tem que, na verdade, consultar com pessoas que têm experiência com a vida no campo, senão é bater e voltar, né? A pessoa que é da cidade, por mais que ache legal, né, agradável a vida no campo, na hora de se sustentar no lugar é muito difícil se ela não tiver um treinamento. Por isso que eu acho importante até, né, as pessoas que querem mudar para o campo consultar bastante antes, assim, pessoas não só da roça, mas pessoas que têm uma visão aí desse assunto. Bom, mas daí o que aconteceu? A gente voltou justamente por causa de problema financeiro, né, e porque meu pai estava doente. E com 16 anos eu voltei para Jacareí. Só que a gente voltou numa situação meio desfavorável. Chegando em Jacareí, a gente não tinha mais a casa de lá. Meu pai vendeu. Tinha o sítio aqui. E o sítio daqui, apesar do meu pai ter feito uns chalezinhos para alugar, eu não estava indo bem, né? Não tinha experiência com pousada, essas coisas, e acabou abandonando aqui. Deixou aqui uma pessoa só para morar de caseiro, cuidando aqui, né? E a gente voltou para a cidade, mas a gente voltou quebrado, né? Eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs e o meu sobrinho pequeno, né? Porque minha irmã foi mãe solteira, então tinha mais essa questão aí, né? Tinha que criar um pequenininho, Daniel. E quando a gente voltou para lá, como não tínhamos mais a nossa casa, a gente foi morar na casa do meu avô. Meu avô morava sozinho na casa de 3 quartos. E aí ficamos lá por uns dias, né, arrumando as mudanças. Daqui a pouco chegou também lá para se refugiar a minha ela é tia-avó, né, a Fátima, que era viúva, recém-viúva, assim, não fazia muito tempo que era viúva, com os 2 filhos e a namorada também, né, do meu primo. E aí eles chegaram também meio que foragidos, né, da cidade deles lá, né, porque meu primo teve uns problemas com droga e lá e tal, e com traficantes, teve uns problemas, teve que fugir de lá e veio para lá. Então ficamos 12 pessoas, né, mais a minha bisavó,
né, bem idosa, a nona, que foi morar lá também. O meu avô teve que sair da casa para poder deixar a minha bisavó morando no quarto dele. E aí ficava um quarto toda a minha família, no outro quarto toda a família da minha tia Fátima, e a minha bisavó no outro quarto. Meu avô foi morar lá na casa da namorada dele. Então vocês imaginam, a casa era bem cheia, né? Tinha idoso, tinha criança, tinha de tudo ali. Era legal, né? Era agitado, mas estava todo mundo duro, sem dinheiro, sem emprego. Meu avô praticamente que sustentava a gente ali, mas era muita gente, então a gente teve que procurar emprego, se virar. E ainda meu pai estava doente, né? Com a doença chamada pênfigo. E foi terrível esses tempos aí. Aí o que aconteceu? Teve um momento que minha mãe falou assim: olha, a gente não tem dinheiro para fazer compra, para comprar comida mais. Vamos ver o que tem lá no quintal, porque minha avó tinha um galinheiro velho lá, né? De muitos anos ficou com galinheiro lá, né? Desfez, né? Não tinha mais, mas tinha uma plantação de mandioca que meu tio tinha plantado. E ficou largado lá, porque meu tio saiu daquela casa e ficou os pés de mandioca lá. Aí minha mãe falou: vai lá e pega umas mandiocas pra gente comer. Mas eu fui pegar as mandiocas, vocês não acreditam, era assim, era maior que o meu braço, eram umas mandioca grossa, bonita, assim, branca. E tinha para muito tempo, para comer muito tempo ali, né? Porque era um quintal grande e tinha também 2 pés de acerola, e esses pés de acerola carregava, mas de um jeito. E aí que minha mãe resolveu fazer. Minha mãe sempre foi muito dinâmica, ela falou: vamos fazer marmita para vender. Aí ela começou a fazer tudo que é de mandioca, bolinho, nhoque, mandioca frita, assada, de todo jeito, todo dia punha na marmita. E o pessoal gostava, porque era um negócio saboroso, né? E suco de acerola, vendia também, ia junto. Fazia o suco de acerola. E era literalmente vender o almoço para comprar a janta. E foi esse momento que a gente passou. Porque meu pai desempregado, a gente também, né? Não demorou muito, arrumei um emprego de entregador de marmita também. Trabalhei no restaurante há algum tempo. Minha irmã também arrumou um emprego numa loja de brinquedo no shopping. E aí a gente foi levando essa vida na cidade de novo. Eu gostava nessa época muito de bicicleta, tanto que eu fazia as entregas tudo de bicicleta. E eu conheci um amigo lá do meu pai, chamado Dorival, e ele foi capitão da seleção brasileira de ciclismo. O Dorival começou a me treinar, porque eu tinha um sonho de ser ciclista. Só que é um mundo assim, vamos dizer, um mundo de vaidade também, né? Se você não souber levar a coisa. E eu tinha esse problema. Eu levava a coisa assim mais na vaidade mesmo. Pra mim não seria bom, né? Apesar de eu correr bem, né? Eu era um bom ciclista, né? Tinha ganhado troféu, corrida e tudo mais. Então eu sonhava em fazer aquela corrida de speed, né? Em asfalto. Mas não deu certo porque eu tive um problema sério no joelho, uma hiperpressão patelar, um problema aí de desequilíbrio na musculatura, e começava a doer muito. E eu tinha que pedalar com uma perna só. Eu fui tão insistente que não parei de andar. Andava com uma perna só, mas não parava de pedalar. E nessa época, a parte assim espiritual minha, vamos dizer, eu ia na igreja, ouvia os cultos, mas eu não me identificava muito mais com a minha igreja que eu batizei, né? Literalmente, a igreja assim que eu batizei lá naquela igreja, Jardim América, em Jacareí. Eu só tinha uma amiga lá, que era a Evelyn, a única pessoa que eu conversava, e eu era invisível, né? Assim, eu me vestia de forma muito simples, andava com uma bicicleta velha, de 1960, tudo enferrujado. E eu chegava na igreja, eu era totalmente invisível. As pessoas até meio que, assim, dava passagem, né, para eu passar, né? Era uma igreja assim mais elite, né? Então eu não me encontrava ali. Eu fui me encontrar num outro grupo na igreja central, um pessoal mais humilde, mais alegre, né? Que não ficava, né, no fim do culto combinando a balada da noite, né?
Pelo contrário, eles combinavam pequeno grupo. Eu nunca tinha participado ativamente. Eu comecei a participar de pequeno grupo. Então os jovens se reuniam na casa do irmão Darcy. E ele era assim, muito alegre, né? E levava a gente para tocar violão na vizinhança, né? E visitar as casas. E estava indo bem, estava crescendo bem. Eu gostava de ir naquele pequeno grupo. Até que um dia o pastor chegou e falou assim, ó, vocês não podem mais fazer o pequeno grupo, né? Tava eu, o Darcy e o Eduardo. Aí a gente perguntou, mas por que não? Ele falou, porque tem novas diretrizes, vocês têm que seguir essas diretrizes. E a gente falou, tá bom, então passa aí pra gente. Aí passou uma semana, 2, 3, e a gente sem poder fazer o pequeno grupo e ele não dava as diretrizes, né? E a gente foi ficando chateado com isso aí. E aí, essas coisas assim me deixavam um pouco em dúvida, né? Mas por que, né, não fazer grupo? Por que tem essas diretrizes? E essas perguntas vinham à minha mente. Nesse momento, eu conheci um missionário que foi pregar lá em Jacareí. Ele era de Aparecida, chamado Cláudio. Era ele e a esposa. Eles foram na igreja do Parque dos Príncipes, que era uma das igrejas lá que meu pai ajudou a construir. E o Cláudio, assim, ele tinha uma didática fantástica. Ele levava materiais, né, visuais, assim, e ensinava profecia. E ele levava slide, né, e levava um carrinho de mão que ele vinha, andava quilômetros, eu acho que dava uns 3, 4 quilômetros. Ele vinha de um bairro para outro com um carrinho de mão carregado com esses materiais e ia lá dar o estudo bíblico para a gente. Eu achava fantástico. Pela primeira vez eu pude entender profecia, porque antes era tudo muito místico para mim. Mas quando ele falou e mostrou as imagens, né, do livro de Daniel, de Apocalipse, né, a estátua de Nabucodonosor, né, o bode, o carneiro, representando ali a Grécia, né, Medopérsia, todo aquele desenrolar da profecia, aquilo fez muito sentido para mim. E eu fiquei com muita vontade de ser missionário também. Naquele momento eu falei para o Cláudio, o que eu preciso fazer para dar estudo bíblico? Ele falou, vem na minha casa, tal dia, né, toda semana, aí você aprende. Aí eu fui. Eu ia certinho lá na casa dele, e ele começou a me passar um estudo bíblico avançado, assim, para mim poder passar estudo bíblico para as pessoas, né, que eu tinha esse interesse. Aí ele tinha um monte de tipo de estudo bíblico, né? Eu lembro que ele mostrou para mim vários tipos de estudo. Aí ele pegou o mais antigo, que era do Henrique Berg, era Jesus breve virá, alguma coisa assim. Aí ele me mostrou esse estudo antigo e falou assim, ó, esse aqui que é o bom, você use esse mais antigo, os novos não prestam, usa o antigo. Eu fiquei com isso na cabeça, na hora eu não perguntei, mas fiquei curioso. Por que os antigos, não, né, que é bom, e os novos não prestam? Aí ele mandou eu recortar, pergunta por pergunta, colar na minha Bíblia e falar, ó, use só a Bíblia, para você não ficar com o estudo do lado e a Bíblia aqui, né? Aí você usa só a Bíblia e vai folhando. Aí eu colei na paciência, que demorei uns 2 meses para colar na Bíblia inteira aquilo ali. E eu realmente comecei a dar estudo bíblico, né, para algumas pessoas que eu conhecia. E aquilo me preencheu muito, né? Foi daí que eu comecei a ter vontade de ser missionário, né? Com meus 16, 17 anos. Eu estava ali, né, com um problema no joelho, não melhorava, né? Sempre tinha aquela limitação de não poder andar de bicicleta. Eu acho que talvez Deus já estava preparando para mim um outro caminho, né? Teve uma ocasião, né? Assim, são muitas ocasiões assim com fundo espiritual e ele não sabe explicar. Eu estava na igreja do Parque dos Príncipes, eu sentei no banco do fundo, né? E o banco da igreja quebrou, né? E o peso de todas as pessoas, né? O banco, aqueles comprido, né? Caiu em cima do meu calcanhar. Foi uma dor terrível, né? E meu pé ficou preso, daí as pessoas saíram do banco, veio o ancião, me ajudou, pegou eu no colo, levou correndo para o hospital, né? Ele era enfermeiro, passou eu na frente lá na Santa Casa. E eu fiquei um tempo sem poder andar com uma perna, né? Já estava com o joelho lascado, ainda fiquei com a perna com o tendão lesionado, né?
E nesse momento da minha vida, apesar de eu ter a motivação de querer ser missionário, a cidade ela tem uma tentação muito grande em cima do jovem, né? Na época eu arrumei namorada e fiquei assim com a vida meio dividida. Ia na igreja, mas também tinha vontade de sair à noite, fazer outras coisas, curiosidade. Mas o meu avô, ele me dava bastante conselho, viu? Ele era muito amigo, a gente conversava bastante. E o maior exemplo, né, do meu avô que eu via, ele esperava eu chegar à noite, né? Eu chegava às 10h30 da noite, né? Às vezes não, sempre, né? Chegava mais ou menos nesse horário, né? Com essa idade. E ele estava lá com a chave já me esperando, né? Ele não ia dormir enquanto eu não aparecia ali na porta do fundo. E às vezes ele estava lá e conversava comigo, me dava conselho, falava, ó, não fica com essa moça aí, que essa moça aí não é boa coisa pra você. E eu até ouvia, sabe? Eu atendi os conselhos dele. Até uma das namoradas que eu tive, ele falou, não, essa aí é moça de família, isso aí você pode ficar. Então, tive bastante experiência boa, né, com meu avô, o Wilson. E com relação ao trabalho, né, assim, a família pressiona bastante quando você tem, né, 17, 18 anos, principalmente 18 anos, né. E eu estava na cidade, né, os meus tios, tudo trabalhavam na GM, Embraer, né, que são empresas, né, fábricas, né, grandes, e aí pressionavam, não, você tem que fazer Senai, você tem que, né, passar nos concursos, nas provas lá, entrar, né, nas fábricas, estar com a vida garantida e tal. E aí eu fiz isso, atendi o conselho deles, falei, não, vou correr atrás disso aí. Fiz o Senai, mecânica de usinagem, né, e aí fui para fazer as provas das fábricas. Fiz da Johnson, da Embraer, da Freudenberg, fiz de outras lá, e não passei nenhum. Eu cheguei a fazer até entrevista, mas não passei na entrevista. Aí houve a ocasião de eu trabalhar numa vidraçaria, e nessa vidraçaria eu fui trabalhar dentro de uma fábrica, num setor de, acho que é metrologia, não sei como que chama. Era um setor de medição, né? Tinha as máquinas de medição, era uma fábrica de metalúrgica de torneira. Nossa, você entrava na fábrica, era um cheiro de metal derretido, óxido metálico horrível. E aí eu passava pelos setores até chegar naquele setor, e aonde eu estava trabalhando, colocando vidro duplo, isolamento acústico, eu ficava observando um homem, com a aparência dos seus 60 anos, ele parecia que estava aposentado, mas estava trabalhando. Chegava uma caixa de torneira, do lado direito, não, do lado esquerdo chegava uma caixa de torneira, ele testava as torneiras, botava do lado direito as que prestava, numa outra caixa aqui não estava boa. Ele fazia isso da hora que eu chegava à hora que eu ia embora. E eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus, eu estudei para trabalhar nas fábricas, né, usinagem. E eu vou ter que alugar meus braços, sabe-se lá, eu ficava olhando, né, nos olhos daquele homem, ele nem estava ali, ele estava fazendo aquilo automático, a mente dele estava em outro lugar, você via nitidamente. Eu falei, não, acho que eu não quero isso para minha vida. Eu me lembrei de um conselho de um amigo meu, Tarcisinho, lá de Recife. Ele falou assim, quando você estiver infeliz, volte para o último lugar que você foi feliz. Aí eu me lembrei que eu era muito feliz aqui na montanha, subindo as montanhas, fazendo trilha, né, tendo a liberdade da natureza. Aí, com 19 anos de idade, eu falei, eu vou voltar para o sítio. E eu fui decidido, conversei com os meus pais ficaram preocupados, falaram, olha, você vai morar sozinho lá, pensa bem. Falei, eu vou e vou levar o cachorro que está numa depressão. O cachorro era caçador, era assim, o cachorro do mato, e estava lá na cidade, né, no concreto, né, aquele cachorro estava assim, numa tristeza sem fim. Falei, vou levar o Tico embora também, né, era um salsichinho, que ele também está infeliz. Então, um dia, pegou eu e o cachorro, arrumei as malas e vim embora. Né? Vim para o sítio, falei, eu vou viver a vida no campo, eu vou fazer o que eu gosto de fazer,
E esse é o caminho, né? Eu sei que eu sou novo, não tenho experiência, mas vai dar certo. Então, aqui estou eu, né? Até o dia de hoje. Mas muita coisa aconteceu de lá para cá, né? E eu vou contar essas histórias também no próximo testemunho. Então, até o próximo. Deus abençoe a todos.